Você já parou para pensar que a assessoria de imprensa ela precisa às vezes ter sotaque, ou melhor, ela conhecer o regionalismo? Isso é muito importante porque no trabalho de conexão, relacionamentos, a gente tem que conhecer o jornalista e o mercado local. E para falar mais sobre isso, eu trouxe uma convidada especial, que agora é minha parceira, minha sócia, Kelly Juriatti. Então vem comigo conferir o Pode Ser Pauta dessa semana. Eu sou Cris Moraes, jornalista, e aqui sempre o assunto pode ser pauta. Bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Pauta. Aqui toda semana a gente traz um convidado, quarta-feira, às 7 horas, para falar sobre um assunto que pode ser pauta na imprensa ou que é importante para boas práticas da assessoria de imprensa, relações públicas. E nesse episódio, antes de eu apresentar aqui a minha convidada, eu quero pedir para você acompanhar o podcast no canal do YouTube Pode Ser Pauta ou na sua plataforma de áudio preferida. A gente está no Spotify e todas as demais. E também nas redes sociais, como Pode Ser Pauta. É muito importante que vocês comentem, que vocês curtam, que vocês compartilham, porque isso garante que o episódio chegue em mais gente. Quanto mais gente entender, conhecer o podcast, mais boas práticas, melhor para o mercado, melhor para a valorização do nosso trabalho. Então, eu conto com você. A minha convidada é minha colega de faculdade, Kelly Juriatti. Muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta! O que, assim, ó, tô emocionada, porque esse convite tem tempo, né? Tem tempo, a gente fez um online, ó, que tá lá, se você quiser buscar. A gente não tinha tido a oportunidade de gravar aqui em São Paulo, então tô muito feliz que consegui fazer essa agenda e tá aqui contigo, né? Gente, acompanhando essa gravação maluca, porque a gente tá hoje numa batidona de várias gravações, ela deu uma de produtora, gente, é incrível, mas assessor de imprensa, ele tá sempre querendo ajeitar alguma coisa ou ajudar alguém, né? É esse o nosso trabalho, né? É, sim, a gente é produtor também, né? É, e a gente ama, né? Ah, sim. A energia. E aí, amiga, antes de te apresentar mais, eu quero aproveitar para te apresentar aqui um cliente novo da agência, que você vai provar aqui, ó, passa, um energético aqui, incrível. Você quer escolher um sabor aqui? Porque a gente vai tomar aqui para ficar bem energizadas. Para combinar com o Pode Ser Pauta, eu quero o Better Energy. O Electric Vibe, o Electric verde. Vibe, Vamos ok. lá, passa patrocinando hoje, né? O nosso episódio, que ele está sem roteiro. A Fernanda aqui da produção já vai me xingar, porque eu já bati no microfone aqui, gente. Mas assim, sem roteiro, é assim, entendeu? A gente precisa também, né? Saúde, amiga, muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Muito obrigada, muito obrigada. O papo vai ser muito bom hoje, hein? Não tenho dúvida. Tomara que todo mundo que esteja vendo se divirta com a gente aqui, porque a gente gosta do que a gente faz. É, a gente é apaixonada, né? É. Eu acho engraçado, assim, não quero fugir do roteiro, mas assim... Qual roteiro? Aquele roteiro que eu fiz imaginário. Que eu deixei lá no computador? Aquele imaginário. Assim, nem todo mundo encontra sua vocação ao longo da vida, né? É. E a gente no jornalismo, nossa, foi uma coisa espumante agora. A gente no jornalismo tem várias carreiras para seguir, vários momentos nesse caminho aí de trabalho, mas quando a gente encontra aí o que a gente gosta de fazer, pode ter o dia pior que for, mas tu fez o que tu queria, tu realizou, tu vendeu aquela pauta, tu conseguiu dar aquele atendimento legal no cliente, eu acho assim... Não, e o que eu mais gosto também é quando você vê que você ajuda a construir, né, a marca do cliente, lançar um produto que a gente acredita, né? E aí, provado? Gostei, depois eu quero mais um gole. Vamos ver a energia que vai fluir. Até o final do episódio você me conta depois o que vocês acharam, se a gente falou mais rápido e tal. Isso aí. Esse energético é um lançamento e ele tem uma saudabilidade maior. Não dá pra falar que um energético é saudável, porque ele tem, né, algumas questões químicas, mas ele é zero. E ele tem várias cafeínas diferentes e tal, então eu vou ficar ligada até meia-noite, mentira. Opa, não, né? Mas com filhos a gente fica. Fica nada, eu quero dormir antes deles. Mas a novidade aqui, que eu tô aproveitando esse episódio para contar, é que a gente fechou uma parceria, a gente tá há tempo, na verdade a gente tá com muitos projetos aí na esteira da comunicação, vamos dizer assim. Exatamente. Mas a gente começou um movimento, e energia é tudo, né? Energia, tô falando de energética, energia é tudo, porque a gente começou um movimento ano passado de falar de um projeto, acabou que aquele projeto ficou um pouco engavetado, mas vai voltar, e a gente resolveu fazer uma parceria, né, Kelly? Finalmente a gente vai fazer uma parceria, uma troca real, realmente, de trabalhar os nossos clientes lá no Sul, e os clientes do Sul aqui em São Paulo e vice-versa, então eu acho que essa nossa parceria promete, né? Com certeza, eu vejo assim que na economia criativa, que é onde a gente está hoje, a gente sai ganhando à medida que a gente vai unindo
pontas, né? E ninguém precisa trabalhar sozinho o tempo inteiro em termos de negócio. Porque empreender é muito sofrido, sofrer isolado. Você também não tem sócio, né? Então é isolado. A gente isolado. aproveita para trocar ideias, mas assim, eu vejo que a gente sai ganhando em tamanho de negócio, em potencial de expansão, quando a gente está reunido, né? Então, a ideia dessa parceria, que começou com um namoro lá atrás e que agora engatou, é a gente conseguir fazer assessoria de imprensa lá com o sotaque do Sul, né? Já que a gente tem um relacionamento maior com os colegas de lá. Eu falo assim, eu sou gaúcha, mas eu não tô no mercado há mais de 20 anos. Os jornalistas de lá não me conhecem, né? E aqui, né, tu conseguir trazer os clientes do Sul para essa imprensa nacional que tá em São Paulo e que mesmo a gente lá do Sul falando com eles não tem a mesma efetividade. A assessoria de imprensa tem, como tu disse, um sotaque e tem essa coisa de tu saber que Beltrana, da redação da revista Y, tem 3 filhos e vai viajar semana que vem e que tu precisa passar a pauta para ela antes e que não pode esquecer que no dia tal nasceram os 3 filhos dela, que são trigêmeos, entende? A gente sabe da minúcia da vida daquela pessoa, inclusive para saber o momento de mandar uma pauta para ela, né? Sim, porque às vezes tá passando por um momento ruim e a gente, né, segura, então ter essa sensibilidade também, né, que eu acho que é muito parte do nosso trabalho também, né? Sim, e daí aqui a gente às vezes, né, em São Paulo, estando em Porto Alegre, a gente não tem essa capacidade de saber os detalhes da vida daquele colunista, os detalhes do dia a dia dele. Às vezes a gente pode estar escrevendo num dia que ele não consegue olhar e-mail nenhum, daí depois no dia seguinte ele não vai conseguir dar conta de todos os e-mails, daí aquela pauta fica para trás, né? Às vezes a gente está falando que ele está num programa no ar, sei lá, 8 da noite e ele trocou a grade antes de ontem, tu sabe, eu não sei ainda, porque eu não consigo acompanhar a rádio aqui e lá ao mesmo tempo, né? Assim como a gente tem lá a grade de TV na cabeça, porque a gente tá lá o tempo inteiro acompanhando os canais de lá, as rádios de lá. E a gente começou a parceria muito bem, obrigada, lá no Soft Summit, com o lançamento do Coalizão Rio Grande do Sul, né? Que vocês fizeram um trabalho incrível regional lá. Isso, e aqui vocês fizeram o nacional e é um cliente que precisa de espaço nos 2 lugares, né? Ele tá lá, então tem que ter um atendimento lá, mas ele precisa daqui para ele ganhar a repercussão que ele merece, né? Então, é um passo inicial aí que a gente tá dando e que tá fluindo, né, Cris? Porque a gente vai começar a trocar acho que a gente consegue fazer com que o cliente se sinta abraçado por todos os lados, né? Você começou no mercado na área de produção de moda, e como foi conta um pouquinho aí da tua história, nem te apresentei, né? Então te apresente, Tudo bem, vou me apresentar. Então, eu sou Kelly Giuliatti, sou jornalista, me formei com a Cris Moraes lá nos anos de 2000, Guaraná com rolha, né? Vamos fazer 26 anos de formados? Não, 25. Bom, enfim. Quando eu ingressei, na imprensa, eu comecei como estagiária num jornal diário, no Diário de Canoas. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar na Zero Hora, trabalhei na Zero Hora pouco mais de 1 ano. E depois fui para o Vale dos Sinos de novo, que para quem não sabe é a região metropolitana de Porto Alegre, né? E daí voltei a Porto Alegre alguns anos depois com o trabalho de edição de revistas de marca, brand and content, até que voltei para assessoria de imprensa. E daí ali, trabalhando com assessoria de imprensa, eu comecei a pensar, poxa, posso abrir meu negócio. Então foi assim que aconteceu. Eu trabalhei por um período largo, sempre com variedades, né? A editoria que eu sempre trabalhei foi variedades, cultura, etc. E isso foi criando dentro de mim um grande interesse, assim, em compreender como as pessoas agem, de que forma vivem, compram, consomem. E daí tive uma oportunidade de fazer uma especialização nessa área de consumo e comunicação, focada, assim, no mercado da moda, que foi um mercado que eu trabalhei por bastante tempo, né, ao longo da carreira, e que é muito interessante, né, é uma indústria muito grande no Brasil, que passa sempre por desafios muito grandes, né. E assim eu consegui desenvolver a produção junto com o jornalismo, né? A produção de conteúdo de moda passa, às vezes, ali por imaginar um conceito para um editorial de moda, imaginar uma locação. Então, eu fiz isso por muito tempo, fui muito feliz. E eu fui professora do Senac, né? Por conta disso, trabalhava sempre comunicação e moda. E fui professora convidada em várias universidades, sempre trabalhando isso, já que eu era uma pessoa que estava no mercado, né?
Então, às vezes, a especialização precisa de um especialista que esteja no mercado, né? Para lecionar uma disciplina eletiva, e foi muito legal, né? Eu consegui lecionar Senac Porto Alegre, Senac Pelotas, Uniriter, acho que a UPF, que é de Passo Fundo, então dei um rolê, assim. Tive meus anos de professora também, que foi muito tive legal. uns anos de professora, mas depois dos filhos não deu mais, né? Eu olho para trás, eu lecionava todas as noites, menos a sexta-feira, ou então era sexta e sábado, manhã e tarde. Não é impossível E sendo depois, mãe, né? depois de tudo que tu trabalhou ali, 8 horas, né? Era pesado, mas né, enquanto eu pude, foi maravilhoso. Então, em 2012, eu abri o QG Comunica. A gente abriu juntas, né? Eu No também mesmo abri em ano. Acho que foi um 2012. ano desses, assim, com vários planetas. Alinhou, né? Alinhou. Eu abri o QG Comunica, que já entrou com cliente, né? Cliente de conteúdo na época, que tinha mais volume, mas também de assessoria de imprensa. E ao longo desse período a gente foi vivendo a comunicação, porque a comunicação é uma coisa fluida, né? Ela não é Quantas adaptações a gente já passou, né? Muitas. Digamos assim, no início a gente fazia assessoria de imprensa super voltada para o papel, para o rádio, para a TV. Depois Sabe que eu tava lembrando que era esses dias que eu falei, eu odeio trabalhos manuais. Só que o meu primeiro trabalho de assessoria de imprensa, que eu trabalhei com deputado, eu fazia o clipe em manual, eu recortava do jornal, colava numa folha de ofício, gente. Como é que podia, né? Pensa, graças a Deus que a gente não faz mais isso. Parece que faz 200 anos, mas faz 20 anos. Eu, quando entrei na primeira redação grande, tinha um telex no meio da redação. Eu trabalhei com... E as notícias vinham da Agência Estado e da Agência da Folha nesse telex. Eu lembro que o editor de geral escutava o barulho, ia lá, puxava aquele monte de folha, olhava e distribuía pra gente, né? Imagina. Vocês são nostalgia. Eu mandei muito release por fax. Eu acho que eu não fiz isso. Para assessor de imprensa, quando na época que eu trabalhei com o deputado Júlio Redecker, eu mandava por fax o release para as redações de jornais do interior e tudo, né? Nossa, pensa. Pensa bem, hoje em dia. Então assim, sobrevivemos, né, até aqui com os nossos negócios, vivendo assim, sempre essa adaptação que a comunicação exige, né? Então, a gente depois passou a atender as blogueiras, depois das blogueiras e blogueiros, a gente começou a atender os influenciadores digitais, a gente começou a entender como funciona o YouTube, quem são os YouTubers, quem é que tá naquele canal, né, naquela rede social, e assim a gente foi crescendo no entendimento dessas plataformas que elas são importantes para os clientes, e se é importante para o cliente a gente tem que entender, isso não quer dizer que a gente tem que entrar em todas essas ondas e surfar nelas e mergulhar nelas, né, a gente ao longo do tempo vai entendendo bem o que a gente faz muito bem, e a gente vai vendo que certas coisas tem pessoas que fazem melhor. E assim, mercado tem para todo mundo que quer trabalhar. Eu ia te perguntar um pouco sobre isso, porque a gente já treinou muita gente, por favor, né? Vamos tomar um energético, gente, vamos ficar na energia. Como que você sente os profissionais que hoje, né, estão entrando no mercado? Falando um pouco para quem acompanha aqui, quem trabalha em agência ou quem tem a sua urgência e tal, quais são os aprendizados ou da nossa geração, né? Características importantes para um assessor de imprensa atual, assim, para trabalhar hoje, que você acha? Porque eu tô sempre mandando recado, mas hoje o recado é seu. Vamos lá, vou tentar. Bom, primeira coisa, assim, a minha equipe é bastante sênior e eu me preocupo sempre em ter uma pessoa jovem no mínimo, porque eu tenho que aprender. Sendo uma pessoa que é milênio, né, e tendo que entender as gerações atuais, eu tenho que ter muita paciência e eu tenho que aprender que certas coisas, certas posições que a gente tinha lá atrás em relação ao mundo do trabalho não existem mais e que é um outro jeito de fazer. Eu gosto muito de contar uma história minha para mostrar o quanto eu era viciada no trabalho e hoje os jovens me mostram que não é legal. Eu faltei a formatura do meu irmão porque eu tinha uma feira de trabalho e na minha família todo mundo achou aquilo normal. Ai, tá, que pena. Como assim? Perdeu, nunca mais ele se forma. Nunca. Ele fez uma graduação e eu não tava lá e todo mundo achou isso normal. Não, isso não é normal. Graças a Deus, hoje os jovens sabem que isso não é normal. Então a gente tem que aprender isso com eles. Né? A gente era muito. Não, sabe o que eu fiz uma vez? Eu fiz uma cirurgia, tá? E 2 dias depois, eu estava num show do Julio Iglesias, de pé, lá, recebendo jornalista. 2 dias depois.
que eu vou te dizer, né? Ainda bem que a gente aprendeu e a gente aprende hoje, assim. Idade também é pra isso, né? Quando tu vai entrevistar um jovem jornalista recém-formado, um estagiário... Não foi uma cirurgia letiva não, tá? Foi de emergência. Ai, meu, Tá, só legal. piora a história. Acho que a minha história tá mais leve. Mas vamos lá, sem se culpar. Quando a gente entrevista hoje um jovem, ele logo na entrevista ele fala, olha, dia tal eu tenho uma viagem. Sim. Já na hora, né? A gente não fazia isso, né? A gente desmarcava a viagem, né? Isso. Então, assim, eu vejo que tem isso, essa preocupação também com a saúde mental que o jovem tem, que é muito legal. E que ainda é um desafio pra gente, como empreendedor, abraçar tudo isso, porque também nem todas os problemas dos jovens hoje são por causa do trabalho, mas muitas vezes eles não separam nas gavetas isso, né? Então eles acham que é o trabalho que está sendo uma fonte de grandes dificuldades. Mas às vezes são as redes sociais, né? Não, às vezes assim a pessoa tá cansada de um modo geral, né? Então assim, ela também tem que saber gerir o tempo dela. Então não é o trabalho a única coisa que é complicada. E tem outra coisa, que eu acho bem importante falar para os jovens, já que tu falou, o recém-formado, ou que ainda está na graduação, que a gente quer contratar, né, o futuro jornalista, né, o trabalho, ele não é um lugar de pleno prazer, a gente ama o que faz, né, nós duas podemos falar, a gente ama o que faz, mas não tudo que eu faço, mas não é tudo que eu faço, a gente faz, elas são muito, muito complexas muito e chatas, aburridas, né, como se dizem. Chique, esse vocabulário arraigado, adoro, vamos falar de palavras agora. Então, assim, acho que é importante entender isso. E estar disposto, né, a aprender com quem sabe há mais tempo, mas também paciência e ensinando a gente, porque eu tenho muita vontade de aprender. Né? Tanto que agora eu coloquei dentro do escritório por uma semana uma pessoa que está me trazendo todas as ferramentas de IA que a gente pode começar a colocar dentro do escritório. Tá fazendo uma consultoria pra gente, porque eu quero parar de fazer relatório. Eu vou ter novidades disso aí, tá? Ai, em breve. Que bom, que bom. Te contar, que nem bom. te contei, não deu tempo. Depois tu me conta, então. Porque ela vem pra São Paulo, ela faz um monte de visita, daí ela marca almoço, a gente foi no almoço, daí vem pra cá, né? Hoje é tanto assunto. Eu fiquei na casa dela 2 dias, a gente não conseguiu colocar o papo em dia. É verdade. Que vergonha, né? Mas enfim, então acho que a gente tem que estar aprendendo também o tempo inteiro, né? E isso ajuda, né? O jovem chegar com aquela coisa de não rotular a gente, né? Porque hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente tá falando dessa palavra etarismo, que eu acho que assim é uma coisa que as pessoas vão ter que abraçar. E aqui, voltando, a indústria criativa é extremamente etarista. Extremamente etarista. É como se nós, com a nossa idade, não fôssemos mais capazes de ter criatividade e enxergar o mundo. É que você é velha, tá ultrapassada, eu sou né? uma mulher de hoje. Eu vivo o mundo de hoje, eu sou uma mulher de hoje, eu não sou uma mulher de antes de ontem. Eu tenho algumas nostalgias, mas eu sou muito feliz com um monte de acesso de coisas que a gente tem hoje, né? E isso vai pro trabalho também, Não, né? A gente é super adaptada, antenada, gente. Então, assim, e tem a experiência, né? Pra saber distinguir também o que vale a pena e o que não vale a pena também, né? Sem dúvida, é um filtro, né? Mas o que você acha que, para atender um cliente ou para garantir, né, você acha que um assessor de imprensa tem que ter? O que ele tem que mirar? Assim? Eu acho que um bom assessor de imprensa, ele tem que ser um bom atendimento. Essa é uma cultura da agência de publicidade, né? Que a gente não teve no jornalismo, né? Então, assim, que na assessoria de imprensa às vezes não tem também, Não tem. Então, assim, a gente tem que ser um bom atendimento, a gente tem que escutar o cliente. E um bom atendimento, ele não faz só o que o cliente está pedindo, ele mostra para o cliente e alinha expectativas. Olha... né, acho que isso que tu quer não tem espaço nesse veículo, ou então assim, olha, essa estratégia é importante, mas a gente tem que fazer tal coisa antes, então o atendimento não pode ser só um par de ouvidos também, ele tem que também ter essa troca com o cliente. Uma consultoria, né? Exatamente, para que não dependa só dos donos da agência os momentos de orientação, né, porque o cliente tem que ser orientado o tempo inteiro, ele contratou um especialista, né? Ele contratou um assessor de imprensa. Então, acho que o importante é ser um bom atendimento. Óbvio, gente, a redação, saber acompanhar os veículos, técnicas, né? saber o que sai em cada coluna, ler, acompanhar site, tudo tem que ter. Mas é aquilo, é o comportamental que derruba as pessoas, né? Então, é comportamental tu querer atender. Ou então, no mínimo, é comportamental tu buscar aprender a atender. Porque o atendimento é o coração, a pessoa tem que estar se sentindo muito bem orientada em todas as suas dúvidas, porque o cliente tem muitas dúvidas. O bastidor da gente, não tem como errar. Se tem alguém ali junto trocando uma ideia, é fácil de ensinar, entende? Já bateu aí? Não, porque eu já tô assim mais...
Eu tô gostando muito do sabor, mas ainda não bateu, mas eu pretendo hoje... Bateu Eu pretendo hoje ainda... na academia? Não, dar um rolezinho, né? Dá um Aproveitar que eu tô em rolezinho. São Paulo, Tá. então eu preciso disso aqui mesmo. Boa. Sabe que eu tava pensando sobre um assunto que eu queria te perguntar para trocar um pouco, porque às vezes a gente já atendeu, já perdi a conta do número de clientes. Um dia eu tentei anotar, mas você também com 14 anos aí, você deve ter também muitos clientes. Mas assim, como que você sente quando um cliente, às vezes, porque a gente atende, eu falo que assim, né, cliente vai, cliente vem, volta, às vezes precisa dar uma circulada mesmo, voltar, né? E como você sente, assim, quando a gente tem um trabalho muito de conectar, né, de ajudar. E quando você vê que, às vezes, aquele trabalho ajudou a potencializar um negócio, receber um investimento, mudar, crescer e tal, como que você sente isso? Porque, às vezes, eu fico assim, eu fico orgulhosa e, ao mesmo tempo, eu fico meio chateada, às vezes. Confessas do divã, assim, que eu falo assim, poxa, nem tá mais comigo e deu certo, foi eu que plantei aquela sementinha. Você tem isso? Eu acho que eu nunca tive uma ocasião em que isso aconteceu que pesou, né? Mas eu tive uma ocasião que eu prefiro lembrar da boa, Ai, né? tá. Eu que tô... Apesar... Não fala aí. Não faz assim. Tô brincando. Às vezes... Não, mas é que assim, às vezes eu falo assim, poxa, isso aqui tava uma coisa sendo trabalhada há um tempão, aí uma hora a fruta cai, né? Isso aconteceu comigo até pouco tempo com um cliente de Santa Catarina, que a gente atendeu por 1 ano, e daí, de repente, ele sai num jornal nacional gigantesco, um jornal isso importante. Acontece muito, porque demora, e daí, né? ok, sai, e daí tu manda a clipagem porque tu não quer perder o relacionamento, né? Afinal, tu trabalhou um tempão e assim, olha, isso aqui foi plantado lá atrás, tá? Sim, E eu coisa faço minha, isso. coisa minha, você faz. Eu faço isso, porque eu faço, acho que assim, isso também é mostrar, olha, leva tempo, tu não deu continuidade. Por isso que eu sou contra o Success Fee, né? Porque o pessoal quer... Não, isso não dá, né? Esse Success Fee se chama sobreviva de migalhas, né? O que a gente faz é o tempo inteiro. O que acontece é que o assessor de imprensa é meio invisível, a gente tá ali trabalhando todo dia, e o cliente só vê o resultado quando tá impresso. Mas a gente tá trabalhando todo o tempo para aquele cliente. Construindo um relacionamento. Mas então, esse exemplo, sim, foi um exemplo que mandei, e não sei se o cliente recebeu bem, espero que sim. E foi a ideia de mandar a clipar, disse, olha, isso aqui foi plantado lá atrás, tem que ser dito, né? Não foi uma coisa que caiu do céu, né? E daí até isso é um estímulo para quem enxerga que esse é um trabalho, conforme o tamanho do cliente, é óbvio, é um trabalho de continuidade, né? Eu às vezes atendo demanda que eu nem tô mais com o cliente, e eu atendo a demanda do jornalista e às vezes... Pelo colega. Eu faço coisas pelo colega. E daí assim, nem é mais meu cliente, não me paga mais nada, mas aí eu vou lá, e eu respondo, eu falo, nossa, obrigada pela matéria. Ou quando às vezes sai a matéria, você manda para esse cliente que não é mais cliente, ele nem agradece também, mas bem, mas eu fiz pelo jornalista. A gente faz pelo colega. Então, um exemplo bacana que eu guardo é uma cliente que eu trabalhei para ela uns 3 anos. Até que ela resolveu também partir só para o digital, que é o que acontece principalmente com quem tem produto, às vezes, que é só o boom ali. E realmente era a época do boom do Instagram, a época que valia a pena colocar dinheiro. E daí ela abriu mão de assessoria de imprensa. Daí deu uns 9, 10 meses depois, ela saiu na capa de um caderno feminino. Ela com a mãe dela, tipo, mulheres poderosas, né? Mulheres que alcançaram o que querem juntas, tipo, mãe e filha, né? E ela me ligou e falou assim, eu queria te dizer que aquilo ali tu também fez parte. Aquilo foi tão lindo, eu nunca mais esqueci. Sabe? Tipo assim, teve uma gratidão dela. E assim, esse tipo de gratidão hoje é uma coisa rara, né? No ambiente de trabalho, mais ainda. Então eu fiquei muito feliz, porque realmente, de fato, a gente foi buscando torná-las conhecidas. Daí quando chegou a hora, elas estavam prontas, nem precisaram da gente, mas aquela semente estava plantada, germinou e tal. É que é mais raro, eu tô aqui, enquanto você fala, tô buscando aqui, entendeu? Não tô mais encontrando. Raro. É mais raro. Mas já teve. Esses dias eu mandei uma mensagem pra uma que não é mais minha cliente, falei, ai, que saudade de você. Ai, olha, eu tenho que te dizer que realmente eu tô com muita saudade de você. Tipo, querendo dizer assim, né? Mas acontece. E a gente sai dos clientes por ciclos, mas também por troca de pessoas, né? Às vezes muda o marketing, entra um novo marketing, troca todo mundo da comunicação, troca o CEO, troca todo mundo da comunicação. São coisas, às vezes, que acabam, não porque o trabalho não estava legal e não fluía, né? Troca toda a equipe. Isso é uma coisa que acho que a interface, às vezes, precisa entender melhor o nosso trabalho também, né? Isso é. E assim, é a questão do bom atendimento entra aqui também. Que ele tem que estar o tempo inteiro explicando o que a gente está fazendo. O bom atendimento tem que estar o tempo inteiro falando isso. Conquistando a interface. Não só o dono da agência.
E me fala uma coisa, Kelly, a gente já até fez um workshop na agência e tal, você falando um pouquinho dos exemplos de influenciadores, né, que você trabalha bastante com isso. Como que você tem trabalhado hoje com os influenciadores, com os seus clientes? Você faz muita press trip que você atende, né, a área de turismo também. Assim, influenciadores que dão resultado são os influenciadores sem preguiça. Essa é uma frase que eu cunhei, mas alguém deve ter falado ela também já. Esses dias, inclusive, você entrou numa discussão do LinkedIn lá, falando sobre os pedidos. Sim. Aí eu queria que você contasse da moça que você mandou as orientações. Ai, tá. Mas eu vou contar. Deixa eu primeiro falar. O influenciador sem preguiça é aquele que tu passa para ele a pauta, o cliente aposta nele, né? Tipo, o cliente vai investir porque tu sugeriu investir naquele influenciador e ele não vai seguir só um roteiro do que tu gostaria que ele fizesse, ele vai criar uma ideia. E esses são os influenciadores que estão seguidos por muitas pessoas, né? Então, acho que a gente sugere para o cliente quando o influenciador realmente é bom e vai dar retorno de imagem, vai dar retorno de corte depois para ele utilizar na rede social dele, mas é tudo assim bem indicado. Às vezes o cliente quer a fulana porque é amiga, beleza, vai. Em geral é uma frustração, mas é amiga, né? Eu não vou atrapalhar ali um relacionamento, né? Que o cliente tem direto com algumas influenciadoras, mas o ideal é sempre colocar o assessor de imprensa no meio, até para livrar o cliente de alguma coisa que pode dar errado naquela relação de contrato. Porque né? tem um contrato envolvido, né? Sim, mesmo que não tenha valor envolvido, às vezes tem, né? Tem que ter. contrato, isso é uma coisa que eu aprendi uma lá entrega, atrás. né? Não, tem que estar escrito. De boca. Até eu já fui de influenciadora lá no hotel em Novo Hamburgo, né? É verdade. Eu assinei o contratinho lá. Fez todos os posts, tudo direitinho, tudo né? Então, assim, os clientes de turismo precisam, por exemplo, que se faça a avaliação no Google, que se faça a avaliação no TripAdvisor, e o convidado, ou o jornalista, ou o influenciador, ele pode escrever o que ele quiser que ele gostou. Ele não tem a obrigação de gostar de tudo, mas é muito legal quando ele coloca naquele canal, né? Então, a gente também não fica só pedindo que publique, né? Mas que opine, né? Naquele lugar onde que forma opinião, né? Daí, nessas aventuras de trabalhar com turismo, a gente teve uma press trip que a gente levou um grupo considerável de influenciadores para um atrativo de aventura. E daí a gente fez assim, olha, a gente faz uma produção que é tipo mãe preparando a mochila do filho para ir para o colégio com 8 anos, né? A gente deixa tudo tão claro e tão óbvio que não tem espaço para dar problema. A gente botou tudo que a pessoa tinha que levar, repelente, protetor solar, uma mochilinha, papapá. Não use sapato de salto. E a criatura foi de bota de salto e disse assim, eu tô tão acostumada, eu não consigo nem mais usar um tênis. Eu só ficava olhando. Mas é a montanha, né? Era trilha em cima de pedra, em cima de água, né? E daí eu olhei aquilo ali, eu falei, Deus abençoe. Não quer estragar o look, não quer estragar o look. Não, Deus abençoe, né, que não aconteça nada nessas horas, né. Já teve um jornalista que estava em outro país também a convite de um outro cliente e brigou porque a Coca-Cola do frigobar ele teve que pagar. E repórter, foi esse que você comentou no LinkedIn. Repórter nacional também. Nacional, de veículo Você manda nacional. Tudo pago e ele reclama que tem que pagar Coca-Cola. É claro ali no formulário que é feito com quem foi convidado. O custo de frigobar não é coberto. Alguns clientes pagam, daí fica claro ali, olha, neste hotel você pode beber tudo do frigobar, pode comer todo o amendoim, entendeu? Isso aqui, sinceramente, a gente tem uma expressão do Sul, vocês vão gostar, que se chama chinelagem. Que adoro chinelagem, tinha até esquecido, gente. Que a pessoa é muito chinelona, né? É uma chinelagem brigar por uma Coca-Cola, chamar o gerente, parar em ti, via o cliente que a pessoa fez um barraco numa Coca-Cola. Se tu não queria pagar, faz que nem a gente faz de vez em quando, porque a gente é ser humano, né? Pega ali no frigobar, depois compra no mercado e devolve. Quem é que nunca fez isso, né? Levanta a mão, atira a primeira pedra, né? Quem é que nunca foi lá, pegou uma Coca-Cola do frigobar e no outro dia, não vou pagar R$20 essa Coca-Cola, compra no mercado, põe ali e deu. Todo mundo fez isso. Em algum momento. Então, assim, a criatura ainda resolveu brigar por uma Coca-Cola. Teve uma outra vez também que eu fiz um job para uma empresa de São Paulo. Acho que é legal falar esses trabalhos que eu fiz local lá, né? E tu aqui para lá. Que a gente tinha que enviar 3 jornalistas de Porto Alegre para uma experiência aqui com uma marca de cosméticos. Isso foi lá, tempo do Guaraná com rolha. Marca de cosméticos, assim, naturais. Uma das primeiras, assim, que trabalhava rena e tal. E daí ia ter um super lançamento, a gente escolheu 3 jornalistas
e uma influenciadora digital. Daí um dos veículos que a gente convidou foi o maior jornal de lá, né? E a gente fez o convite direto para a redação. Beleza, falei com a editora-chefe, beleza, tudo certo, não, pode marcar, vai o fulano, tá aqui os números do documento. A blogueira na época, a influenciadora digital dos anos 2000, ela me falou, eu só viajo com a companhia aérea tal. Eu parei e fiquei pensando assim, não pode ser que eu falei com o editor do jornal tal, maior publicação do estado, e a pessoa não exigiu nada, e essa menina que não sabe fazer um Nescau me disse que não viajaria na companhia aérea que o cliente tinha condições de pagar a passagem. Entende? Ela não foi? Não, ela foi, mas foi a contragosto. Daí é muito ruim, porque daí a gente não saberia o que viria daquela matéria. Daí também isso é, né? Riscos, né? Os frios na barriga que o assessor de imprensa passa. Mas isso é muito interessante, vamos lá. Acho que é bacana a gente falar nisso. O cliente aqui de São Paulo que precisa de alguma coisa em Porto Alegre, chama essa assessoria de imprensa local, né? Então aquela vez foi um job que era só fazer isso, selecionar e produzir para as pessoas irem, né? E aqui em São Paulo ia ter a assessoria de imprensa da própria marca receber. O que a gente faz hoje, por exemplo, para uma concessionária de parques naturais, é atender localmente aqueles parques que eles têm lá no sul. Entende? Porque de São Paulo não teria o mesmo efeito atender aqueles parques lá. É que vocês atendem os canyons, né? Isso, a gente precisa ter esse localismo, porque se tem alguma coisa a gente tem que ir lá. Então, assim, já teve situações assim que, chegou o jornalista Beltrano sem marcar, e uma pessoa que realmente precisaria de um atendimento. Você se desloca. 3 horas de carro, tô lá, né? Então, já tem tudo articulado para uma emergência qualquer lá. Às vezes tem press trip lá, que daí vem gente de fora do país, e a gente acompanha a press trip. Essas press trips que os governos de estado fazem para melhorar o desenvolvimento do turismo local. Então, acaba que a gente vai lá, porque tem uma condição cultural de atender aquelas pessoas. Então, quer dizer que de São Paulo ia sair muito caro. Então, a empresa tem uma assessoria de imprensa em cada praça. Isso é o certo. Isso é muito importante, porque eu, na época da Expo Money, eu acabei indo para muitos estados e muitas redações, e eu tinha um processo que era muito legal, que a gente tinha as assessorias regionais. Então, cada capital, a gente tinha uma assessoria parceira que distribuía esse conteúdo, levava os palestrantes e tal. Então, foi ali que eu aprendi que precisava ter um regionalismo, uma adaptação, conhecer aquele mercado, né? Então, apesar de eu atender nacional aqui, como eu disse, em Porto Alegre, eu não estava conseguindo mais ter uma efetividade, além dessa questão da presença, né? Então, foi muito legal, porque você tá ali no dia a dia, né? Assim como lá em Recife, eu tenho uma parceira lá também, em Brasília, então esse trabalho vira uma rede de apoio, né? Exatamente, de confiança, né? Porque acho que isso é trocar mailing, estar disposta ali, né, a trocar informações internas do cliente, com muita ética, né? Acho que isso baseia esse tipo de parceria, o cliente fica contente porque vê que tem mais gente ali por trás trabalhando unido, né? Você também é das minhas que acredita que eventos, press trip, isso faz diferença para a marca, né? Faz. Porque sabe que tem muitos hotéis e empresas assim que não sabem fazer uma press trip. Eu já, como eu fui colunista uma época da revista Amanhã, da revista Avianca da Manhã, também eu trabalhei, mas na revista Avianca tinha uma coluna, e aí eu fui em algumas press trips na época, né? E às vezes assim, a assessoria não estava preparada para receber, né? Eu cheguei uma vez num hotel que o quarto estava com uma parede quebrada, o ar-condicionado sem funcionar, um monte de coisa. Eu falava, meu Deus, e eu assim, nem era assessora ainda, né? Eu falei, como é que a pessoa tá fazendo isso, gente? A gente, quando a gente tem os clientes... O cliente tem que entender que quando vai um jornalista ou um influenciador, assim, é aquele cliente mais VIP do VIP, né? Porque senão... para tirar da redação um editor de caderno de turismo de um jornal muito grande, tu tem que deixar tudo redondo. A experiência tem que ser incrível, né? A gente costuma fazer a experiência, né? Isso quando o cliente vai fechar com a gente explica, olha, eu preciso visitar, preciso viajar, preciso conhecer, né? Então, a gente atende um estado dentro de outro país que é muito próximo, né?
ao Brasil, e a gente fez uma press só de equipe de uma semana lá, pra gente saber montar outras press, né? Eu tive também a minha época de repórter de luxo, de turismo, eu fiz 14 press trips, então quando eu falo com o cliente, eu sei fazer press trip, é porque eu passei pelos perrengues de algumas press trips. Você sabe que pode dar errado, né? E a press trip que tem um colega assessor junto, ela vai dar muito mais certo. Não é uma pessoa que vai ficar te cerceando e dizendo, olha isso, olha aquilo, e vai estar afastando do outro coisas que não devem ser vistas. Não, tu tá ali como um suporte, a pessoa vai tocar a matéria, vai ter mais checagem, né, dos dados e tal. Então, a gente faz muita press trip e, assim, isso eu devo a uma equipe de produção, né, que eu tenho no escritório, são 2 pessoas, porque produzir uma press trip é uma trabalheira. Tanto que aquele post, esse que a gente tá se referindo no LinkedIn, que contava as histórias, as agruras das assessoras de imprensa de turismo, aquele ali eu tava olhando e pensando, quando é o colega jornalista que tem que fazer a produção? É absolutamente desgastante, né? Tu tem que ter a pessoa que descobre se todo mundo come ovo, tu entendeu? Não, tem um detalhamento incrível, exatamente, né? Exatamente. Mas o contrato, eu acho que é importante falar de novo sobre isso. Também quando você tem essa press trip aí, essas entregas, né? Porque com o veículo de mídia, você não tem como pedir para ele ter nenhuma entrega, né? Você só tem isso com o influenciador, né? Mas o veículo de mídia, até hoje, eu nunca tive problema de alguém não publicar. Eu sempre já tive, assim, alinhamentos antes da pessoa ir. Eu acho que até hoje eu não tive esse caso, assim. Sempre tive alinhamentos de que a gente vende a pauta do que é diferente para aquele destino, para aquele repórter naquela situação. E sempre se publicou, porque deu certo. Os convites para press trip não tão frequentes assim. Infelizmente, né? Então, assim, quando tem, o repórter valoriza, assim, a não ser que seja um total desastre, o que é muito difícil, né? É muito difícil. Ao mesmo tempo, o turismo é isso, a pessoa fica marcada pela coisa ruim, tu sabia disso? Tem pesquisas que dizem, assim, que a gente lembra mais da viagem que teve perrengue do que da viagem que foi tudo lindo. O turismo é uma experiência que a pessoa se prepara, né? Tu vai te preparar, tu vai guardar dinheiro, tu vai tirar tuas férias, tu vai fazer documento. E daí chega lá, sei lá, tu fica numa estrada lá, com o pneu furou, às vezes tu vai dizer pra todo mundo que tu conhece, fui pra lá, mas o pneu furou. Né? E não dá, todo o resto pode ter sido muito legal, mas tu fica com aquilo na cabeça, né? E claro, tem os perrengues chiques e divertidos. Eu lembrei que você falou isso do pneu furou, porque tem um episódio do Pode Ser Pauta aqui, que é de histórias de crise, e deu crise. E lá no início que eu fiz, que era uma história de uma press trip que não deu certo, que o pneu furou, e foi assim, vou deixar até o link desse episódio aqui, porque foi muito legal, porque foi legal, mas foi assim, pro assessor de imprensa, eu achei que eu ia ter que contratar um transporte e trazer os jornalistas embora, assim, sabe? Então, que favor. Nossa, graças a Deus comigo não aconteceu. Graças a Deus. Mas pode acontecer. Eu já tive jornalista que ficou preso, assim, em aeroporto, quase perdeu o voo, mas isso aí tem a ver com o país que a gente estava passando, que a Argentina não tem uma boa fama dos agentes policiais e tal, né? Então, assim, seguraram o câmera e o diretor ali para olhar a bateria e tal, e tudo tava legal, tipo, tudo tinha documento, a gente já tinha entrado no país para sair, o cara começou a dar problema, deu, meu Deus do céu, vou ficar presos aqui. O que eu faço agora, né? E Kelly, muito bom o papo contigo. Não tá no fim, né? Nossa, sei lá. Não, por favor, mal começamos. Mal começamos, né? Não, a gente tem que falar mais da nossa parceria, a gente tem que vender nosso peixe. O Pode Ser Pauta pode ser contratado. Vamos falar dos clientes que a gente tá aptos a atender aí, então. Isso aí, então. Vamos lá, temos clientes novos que a gente tem em parceria, né? Então o Coalizão, acho que foi o que realmente assinou embaixo da gente trabalhar, assim, e deu muito certo, dupla, né? Deu muito certo e vai dar e está dando muito certo, né? Agora tu tá nos apoiando com outros 2 clientes, que é inclusive, a Puro Azeites. Você podia ter trazido aqui, né, azeite, gente. O próximo episódio vai ter que ter o azeite. Eu vou trazer um azeite aqui, mas aí tem que ter alguma coisa pra gente comer um azeite junto. Sim. Vamos fazer isso. O próximo vai ter azeite aqui, tá? Que é a Puro Azeite, que é um azeite feito em Cachoeira do Sul. Eu quero uns vinhos, umas coisas assim também. Calma, vamos lá. Vamos atender, ó. Vamos lá, pessoal. Eu tô indo no Wine em Bento pra prospectar. Vamos ver quem é que quer a Cris e a Kelly.
Vamos lá. É um evento que vai ter em Bento bem legal, em Bento Gonçalves. Mas, enfim, a gente tem a Puro, que entrou na nossa parceria aí, né? Que é uma marca de azeites que vende em mais de 500 empórios no Brasil. Aqui em São Paulo, ela tem vários pontos de venda, né? Então, é um azeite literalmente preocupado com a sustentabilidade, absolutamente feito com carinho por uma família, né? Então, ele entrega dentro daquela garrafa saúde, entendeu? E assim, não é por isso só que ele chegou onde ele chegou, né? Eles são empresários muito visionários, eles criaram a planta fabril deles, então hoje eles têm um negócio dentro do negócio, né? Porque hoje eles beneficiam o azeite de outras 17 olivais, perdão. Então, quer dizer, eles estão crescendo muito, um produto excelente. Essa press trip, inclusive, foi um cliente meu de azeite. Meu Deus, Nossa Senhora. Essa daí da estrada. Ir até o lugar onde as coisas estão plantadas é complexo, mas é o que as pessoas querem ver. Sim, né? com certeza. Tu quer ver o pé de café, tu quer ver o pé de cacau e tu quer ver a oliveira, né? E o outro cliente é um cirurgião plástico maravilhoso, que é o Dr. Daniel Pinheiro Machado, que ele é especialista em diástase, né? E daí esse assunto super mulherzinha, mas é aquela cirurgia que se faz pra... Eu fiz essa cirurgia. Eu sei, tu fez, assim, que é pra... Que é pra 6 anos já. E fica, né, teu corpo ainda retinho, né, que é pra costurar, fazer um corpete ali no abdômen. Na verdade, o músculo, né, abdominal, tipo a Rony, gente, tá louca ele já, rasgou, tá louca. Ele rasga, né, então ele rompe, assim, pra gestação, né. E daí você tem que fazer, tipo, um espartilho de juntar ele de novo, e esse médico faz essa cirurgia robótica, ele é um profissional que atende gente de todo o Brasil, gente de fora do mundo, porque ele tem um carinho, assim, né? A gente sabe que para escolher um cirurgião, que é uma cirurgia eletiva, né? Mas que tem tudo a ver com a tua saúde mental, com a tua autoimagem, com o quanto tu te gosta, às vezes tu precisa dessa intervenção, né? Para voltar a se encontrar, ser feliz, né? Tanto que ele criou, né, praticamente um livro manual. Ele escreveu um livro que se chama De Volta Pra Mim, que é o que tu vai estar falando aqui por São Paulo, e a gente falou bastante lá no Sul, que ele ajuda a mulher a entender, olha, tu tá tomando a decisão certa, tu quer fazer, a hora é essa, sabe? Então se tu quer, vamos lá, é assim, né? Tu vai virar uma outra pessoa em certos aspectos, então tu tem que estar pronta para aquilo. E é um amor, então assim, uma pessoa sensacional, tenho certeza que ele vai super ganhar aí nessa E a gente já fez outros trabalhos juntos, ano passado a gente fez eventos com a Dentec, a gente vai trazer outros, né? A Dentec é um cliente que logo a gente vai poder fazer aí essa dupla, que é uma empresa profissional de refrigeração, uma empresa B2B, incrível, que está em todo o país, então a gente vai poder trabalhar bastante ela aqui em São Paulo. E a gente vai trabalhar Coffee Lab, Nanica, lá no Sul também. Então, tudo, Vamos lá. E venham os clientes, venham mais, porque aqui ó, tem experiência, tem bagagem, tem equipe, carinho, tem equipe competente para atender, né? E tem essa capacidade de agir local aqui e agir local lá. Então, acho que essa garantia a gente dá, né? Entrega. Daqui a pouco a gente vai fazer uma rede já. Daí, se você quiser, vai fazendo inscrição. Tiver em outros estados, né? Vamos construir uma rede de assessoria de imprensa. Sim. Porque assim é uma maneira da gente estar tendo conexões que a economia criativa permite, né? E não ficam só apenas os conglomerados no nosso segmento, que às vezes é como qualquer outro mercado, né? E aí, o nosso trabalho é muito tailor-made, então precisa ter esse olhar mais atento. Isso é fato, né? O cliente que nos procura, ele não quer ser mais um cliente na cartela de uma agência grande. Às vezes ele prefere ser o grande cliente de uma agência média. Por quê? Porque quer atendimento, que é o que a gente começou falando. Acho que o segredo de um bom assessor de imprensa é ser muito bom no atendimento. Esse é um belo corte, Kelly. Gostei! Já separa aí, Luana, que esse é o corte da Kelly, viu? Corte top, vamos lá. Kelly, muito obrigada por ter participado aqui do Pode Ser Pauta. Eu acho que é muito importante as pessoas ouvirem outros empreendedores, empreendedoras, PRs que trabalham o mercado, que sabem o que são boas práticas, a construção do relacionamento, a experiência faz toda a diferença. Para essa geração aí que está entrando, eu sou uma grande entusiasta e otimista do trabalho de assessoria de imprensa. Eu acho que ele
prepara para muitas coisas, e realmente eu amo o que eu faço, eu gosto de trabalhar com clientes, eu gosto de ter essas parcerias, eu gosto de ter esses papos, aqui no Pode Ser Pauta, você viu, né, eu adoro falar, A gente muito aproveita, bom, né? é muito bom falar sobre o trabalho que a gente gosta, né, eu trouxe até convidada para falar um pouco sobre isso, tem as crises, tem, né, os perrengues, como você disse, não são só amores, mas é importante que a gente entenda o cliente, né, que tem essa imersão, como você falou, para poder realmente conseguir construir boas pautas, construir conexões. Eu acho que o nosso trabalho é muito mais do que pauta na imprensa, né? Exatamente, é aquela coisa de conseguir tirar do cliente o melhor para levar para o veículo e para levar para as pessoas, né? E aqui a gente tem que falar mais, porque a gente tem que valorizar mais o nosso trabalho. Mas eu tô chegando ao fim aqui e eu tenho um quadro novo no podcast. Ai, meu Deus. E você vai ter que me fazer agora, a Pergunte para uma assessora de imprensa. Gente, eu não me preparei para o Pergunte, eu sei que tava na pauta, mas vamos Aquele lá. roteiro que a gente fez não olhou? Eu isso? olhei, Tá. mas assim, não me preparei. Tava trabalhando antes no camarim, né? Welcome to my life. Vamos lá. Work for anywhere, né? Como é que tu lida como assessora de imprensa com clientes que não param de te exigir resultado num veículo específico? Obrigada, Kelly. Muito obrigada por ter vindo aqui a São Paulo, Pode Ser Pauta. Obrigada a você por acompanhar aqui o nosso papo de amigas. Hoje foi muito um papo, tricô aqui de amigas, fofocando um pouquinho, né? Muito bom. E eu espero você na sexta-feira, na Pergunte para Assessora, que a Kelly me fez uma pergunta aqui e você tem que conferir, porque é daquelas bem cascudas, sabe? Até sexta-feira.